Queridos irmãos, companheiros da Associação Médico Espírita Carioca, outros irmãos interessados nesse estudo muito profundo, muito científico, quando estamos aqui dando curso a várias apresentações que teremos sobre o perispírito, no livro de Zalmino Zimmermann. E na primeira apresentação, no primeiro módulo, nós paramos nas propriedades do perispírito, que é o segundo capítulo do livro. E dentro dessas propriedades, nós estávamos falando sobre a plasticidade do perispírito. Então, vamos apresentar o slide aonde nós encerramos para fazermos, então, a conexão com o que nós vamos apresentar a partir de então. Então, foi aqui que nós paramos, vamos repetir, colocar para vocês aonde encerramos, que diz aqui o seguinte: a miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, em virtude da plasticidade, como, por exemplo, uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, espíritos superiores, entendemos assim, resplandecente, com aspecto luminoso ou luminífero, enquanto que outros trajam as suas recordações das suas ocupações terrestres. Assim, diz o nosso autor, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores, diferentemente, é bela, é nobilitante, é nobre, é serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial e, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade dolorosa para eles. Isto é, eles julgam-se quais aparecem, o que é para eles um grande tormento, um grande castigo, um grande cilício, uma grande aflição. Isso nos fala o emérito codificador Allan Kardec em obras póstumas. Quer dizer, Kardec cita, mas isso, obviamente, está no livro Obras Póstumas, após a desencarnação de Kardec, na 26ª edição. Observe-se que, especialmente na dimensão espiritual, essa propriedade perispirítica enseja uma variedade imensa de fenômenos, numerosos, quão complexos. Haja vista, por exemplo, que o processo ideoplástico, né, sabemos que o processo ideoplástico é a ação da mente, do espírito, na matéria sensível, na matéria sutil, dando as formas que assim eles desejarem. Tá? Isso é o processo ideoplástico. Pode até ser induzido por obsessores que vão gerar esse processo ideoplástico, capazes de levar suas vítimas por uma sugestão hipnótica obsessiva a criar imagens, a criar figuras. Isso é a ideoplastia, que nós conhecemos muito bem. A assumir as mais grotescas formas ou posturas animais, como são os conhecidos casos de zoantropia. São espíritos ainda muito inferiores que, sob uma ação hipnótica, em virtude da plasticidade do perispírito, eles aparentam, então, como se fosse um animal, com destaque para os de licantropia, a forma de lobo, bem relatados pelos autores espíritas.
Obviamente, essas alterações são sempre provisórias. A dizer, cessada a onda mental que as sustenta do obsessor, sob o espírito obsidiado, rompido esse processo hipnótico, voltam, ressurgem as formas originais. Então vejam como isso é muito interessante, como a doutrina espírita, com suas minudências interpretativas, elas nos traz informações, né, que para muitos se tornariam milagres. Como é que o espírito tomou esta forma? Como é que ele aparece? Muitas vezes, uma forma materializada, de um lobo, de um lagarto, de um urso. Exatamente a ação obsessiva de uma mente obsessora, obsidente, sob o perispírito, essa matéria sensível, dando-lhes uma forma. É realmente um caso que nós estudamos claramente na nossa doutrina espírita. As formas animais, a zoantropia e, mais destacadamente, os casos de licantropia, formas de lobo. Então, esse fenômeno ideoplástico da ação mental, como está aqui, a traduzir a ação do pensamento modelando a matéria sensível, da forma que ele deseja, hipnoticamente falando, e o perispírito, sabemos que é uma matéria quintessenciada. Enseja, a propósito, as mais ricas oportunidades de estudo. Mercê das circunstâncias em que pode ocorrer e dos notáveis efeitos que pode produzir. Vocês estão vendo aí uma referência que daqui a pouco iremos a ela, número 3, de catalogação. Aliás, impossível, tal a sua imensa variedade. Como tem coisas que nós ainda desconhecemos. Alguns fenômenos, ainda que raros, chegam a surpreender por sua complexidade e, ao mesmo tempo, por sua delicadeza. Como, por exemplo, o caso das transfigurações. Quer dizer, da mesma forma que um espírito age na matéria sensível, né, e fazendo com que tome uma figura, um quadro figurativo de um animal, pode também agir no espírito, ou seja, um outro espírito, através da mente, do pensamento, agir no perispírito, que tem a sua plasticidade, para então ele se transfigurar numa criatura, num apóstolo, num espírito superior. São as transfigurações. Em que o perispírito do médium, olhem só, isso já agindo no médium. Quer dizer, um espírito, através do seu pensamento, da sua mente, agindo na matéria sensível do médium. Recebe tal influência modeladora do espírito comunicante que chega a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos, em demonstração inequívoca da presença espiritual. Isso a gente já viu em inúmeros casos. Palestras, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, em que o espírito Bezerra de Menezes, agindo nele, médium, na sua matéria sensível, provocando pela força mental do nosso querido, amantíssimo patrono Bezerra de Menezes, gerando uma transfiguração. E o Divaldo, então, ele se transfigurou, como se tivesse ali a forma clara, evidente, insofismável do nosso querido Bezerra de Menezes. Então, compreendemos pela plasticidade perispirítica como isso funciona. A ação do espírito que pode agir em outro espírito para tomar, por exemplo, a forma de um animal, ou então num médium, agindo pela matéria mental, pela mente do espírito, na matéria sensível, no perispírito do médium, gerando uma transfiguração. Ainda que nas manifestações que não são mediúnicas,
extramediúnicas, isso é mais raro, exista também, em tese, a raríssima possibilidade de que tal fenômeno surja do próprio médium, ou seja, é uma manifestação extramediúnica, como produto da atividade mental do médium, ele agindo sobre ele mesmo, no momento de uma recordação involuntária, até com apoio na plasticidade de seu perispírito. Então, vamos aqui citar um exemplo. O médium, sem ação espiritual, ele mesmo, através do seu pensamento, da sua mente, vai agir no seu perispírito, dando a forma que ele determina. Então, isso é uma raríssima possibilidade. Porque senão todos os médios assim o fariam. E alguns até, né, transgressores da lei. Vocês já imaginaram uma criatura médium ainda imperfeita, tomando uma forma, né, de um assassino, de um homicida? Realmente provocaria inúmeros danos relacionais. Então, por isso, é considerado uma raríssima possibilidade. Ou então, alguém, pela sua ação mental, agindo no seu perispírito, um médium, tomar a forma, por exemplo, de Jesus, dizendo-se Jesus. Olhem só o que isso iria provocar, o dano que isso iria causar, e todos vendo ali a imagem de Jesus, quando é uma falácia, uma farsa, né? Um equívoco muito grande. Por isso é uma raríssima possibilidade. Vamos àquele item 3, aquela referência bibliográfica. É comum, por exemplo, no decorrer dos trabalhos de ectoplasmia, sabemos que os trabalhos de ectoplasmia são trabalhos muito delicados, com uma preparação muito grande, alimentar, inclusive, não só para materializações, como também para curas. Então, no decorrer desses trabalhos de ectoplasmia, o surgimento até de interferências mentais do próprio médium, que está ali doando o ectoplasma para os respectivos trabalhos, ou de cura, ou de materialização. Então, pode haver uma interferência mental do próprio médium e dos circunstantes presentes a essa reunião, e que vão perturbar o ritmo do processo. André Luiz classifica-as de interferências ideoplásticas. Então, são ações mentais numa matéria sensível, interferindo, são interferências mentais nesses trabalhos de ectoplasmia. E vamos a um exemplo para entendermos, e André Luiz exemplifica convincentemente. Mentalizemos, diz ele, um orientador desencarnado. Então, estamos vendo aí a presença de um orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia. Sabemos que os desencarnados, os espíritos, não possuem o ectoplasma, que é um fluido próprio dos encarnados. É um fluido animalizado, um fluido elétrico, não é? Fluido vital. Então, os espíritos trabalham com o ectoplasma do médium, um doador, que pode fazer, né, espontaneamente, sem saber, ou intencionalmente. Aqui, no caso, intencionalmente, porque é um trabalho. Então, vamos mentalizar esse orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia, regularmente controlada. Ela está sendo regularmente controlada. Quando esteja, então, num trabalho constituindo com os fluidos do médium, o ectoplasma, a forma de um braço, ou seja, materializando um braço, como está aqui, com os recursos exteriorizados do médium, doador de ectoplasma, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso.
Isso visto, vamos dar continuidade. Se no mesmo instante, porque aí vamos ver as interferências ideoplásticas, se no mesmo instante o experimentador terrestre, encarnado, tocando a forma tangível, já materializada do braço, ele mentalmente solicita, por exemplo, nesse braço, uma pulseira. Eu quero uma pulseira no braço. De imediato, o médium, a mente do médium, perfeito? Que age na matéria sensível, a mente do médium que está ali doando o ectoplasma vai recolher esse impacto da determinação de um experimentador terrestre ali presente. E, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, que está trabalhando na materialização de um braço, em vez de prosseguir esse controle benevolente, o que irá acontecer? Passa então a obedecer ao investigador humano que está provocando interferência, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço. Então, sua própria onda mental induzida sobre o braço ali materializado. Como está aqui, ó, parcialmente materializado. Aí vai plasmar o quê? A pulseira. Porque esse experimentador, né, agiu mentalmente para plasmar uma pulseira nas condições reclamadas. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual, então, vai sofrer uma enorme dificuldade de ação. Isso vai gerar uma perturbação muito grande no trabalho, diminuindo-se, então, o proveito daquele trabalho de toda uma Assembleia encarnada. E na mesma pauta, requerimentos fúteis. Aí a gente está vendo a importância desse trabalho, em que não deva haver interferências. Então, esses requerimentos fúteis e pedidos desordenados daqueles participantes, dos circunstantes, provocam as chamadas ocorrências ideoplásticas, de manifesta incongruência. E aí, lamentavelmente, comprometendo o trabalho, baixando o teor das manifestações, por viciarem a mente mediúnica, sofrendo a interferência de terceiros, ligando a influência de agentes inferiores, que não raro passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação do trabalho. A princípio acalentados por todos, pelo conjunto de pessoas irmanadas para aquele intercâmbio. Então vejam o poder da mente, o lado negativo de uma interferência ideoplástica, mudando toda aquela sublimação, aquele trabalho do desencarnado, do orientador, do benfeitor, que precisava ali fazer esse trabalho, né, de um braço praticamente materializado. E aí, então, a interferência de um experimentador provoca uma alteração completa no trabalho. Isso nós vamos encontrar no livro, maravilhoso livro do nosso querido André Luiz, psicografia do nosso Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade. Um livro que precisa ser lido e exaustivamente estudado. Assinale-se a propósito, vamos dando continuidade à plasticidade perispirítica, que nesse capítulo também surgem particularmente relevantes os extraordinários efeitos que se captam através da fotografia ordinária comum e da fotografia transcendente. Vamos ver o que isso quer dizer. Denominação, fotografia transcendente,
que deu à fotografia de configurações que, embora haja a presença de ectoplasma, né, configurações que, embora ectoplásmicas, e com a propriedade de impressionarem a placa ou filme sensível, vamos ver, nenhum efeito produzem sobre a retina normal. A retina, sabemos, é o fundo de olho. Sendo, pois, diferentemente do que ocorre na fotografia ordinária, porque então são invisíveis ao olho humano. Então, a fotografia transcendente, voltamos aqui atrás, embora haja a presença de ectoplasma, talvez não, com certeza, com uma presença, né, menor, porque senão ficaria visível ao olho humano, à retina humana, então seria uma aglutinação, uma condensação menor de ectoplasma, caracterizando uma fotografia transcendente, porque ficaria invisível ao olho humano, diferentemente da fotografia comum ordinária. E em se tratando de fotografias que se refiram a imagens de espíritos propriamente, e não outras formações, mas de caráter ideoplástico, mais uma vez lembrando a ação da mente sobre o perispírito, a matéria sensível, sutil para nós, obviamente, quintessenciada, a importância da propriedade plástica do perispírito, do psicossoma, surge muito clara, especialmente significativa. O espírito deixa-se fotografar com a forma que assume, às vezes até involuntariamente, podendo mostrar ou não seu corpo inteiro. É comum que só partes do corpo apareçam na fotografia. Em se tratando de fotografia comum, tá, o adensamento do ectoplasmático, tendo como forma a tessitura perispirítica, é maior. Então, na fotografia ordinária comum, em virtude do adensamento ectoplasmático, que não acontece na transcendental, a tessitura perispirítica é maior, tornando-se então visível. Na chamada fotografia transcendente, quando o espírito e o que se molda sob seu impulso mental não se apresenta visível ao olho comum, como nós vimos. A aglutinação do ectoplasma, por isso, é menos densa, porque não se torna visível o suficiente para impressionar o filme ou a placa. Impressiona o filme ou a placa, mas a aglutinação é menor. E, consequentemente, torna-se invisível ao olho comum, ao olho ordinário. Ressalte-se, aliás, que no caso da fotografia transcendente, pode o espírito usar sua capacidade mental para criar as chamadas formas-pensamentos, que, com suporte ectoplasmático, chegam até a tornar-se suscetíveis de registro fotográfico, conforme mostram as experiências que se registram no campo da efluviografia. A efluviografia é um estudo das radiações luminosas que, então, atuam na placa fotográfica. Esse estudo chama-se efluviografia. É a impressão na placa, né, dessas radiações luminosas. Embora inúmeros fenômenos, já falamos tantos aqui, né, atestem esta plasticidade do espírito, o poder plástico do espírito, graças a uma propriedade fundamental de seu constituinte, que é o corpo espiritual, vamos lembrar o que falamos lá anteriormente. O espírito é a alma, perfeito? Ou o princípio inteligente e seu perispírito.
A união da alma com o perispírito forma o que denominamos de espírito. Então, graças a uma propriedade fundamental de seu constituinte, o corpo espiritual, é na reencarnação que ele aparece mais evidente o poder plástico e comum, mostrando aspecto altamente positivo da famosa e citada retratilidade perispirítica, ou miniaturização do perispírito, ou um retraimento que acontece para haver ali, né, no momento da concepção, o assestamento de um perispírito reduzido, perfeito? Para então, sob a ação do espírito, começar o trabalho efetivo das células-tronco, o trabalho de divisão celular, para formar o embrião, mais à frente o feto, que já é um trabalho de expansão, mas inicia-se por um processo retrátil, ou seja, a miniaturização do perispírito para dar, então, o início da vida. Ali já está o espírito alojado. Por isso que o Livro dos Espíritos nos fala que a vida começa na concepção, porque o perispírito está ali, né, miniaturizado, com a sua retratilidade, por conta da sua plasticidade. E sob a ação, então, do espírito, começa o trabalho da vida, a divisão celular, que vai ocorrendo, aqueles processos todos estudados pela embriologia, blástula, mórula, gástrula e por aí vai. Teremos que dar uma aula só de embriologia, não é? De feito, segundo informam os mestres espirituais, aproximando-se o momento da reencarnação, nós vamos ver muito isto, né, na Reencarnação do Segismundo, do livro Missionários da Luz, o espírito reencarnante comumente entra em gradativo processo da redução psicossômica. Lembrando que o chamado fenômeno da ovoidização, espíritos ovoides que perdem suas características perispiríticas, há uma mutilação, são agentes a serviço de obsessores maiores. Os ovoides são inseridos nas criaturas encarnadas em processos obsessivos muito sérios. Então, o fenômeno é parecido. A ovoidização, né, que forma exatamente um perispírito circunsférico, igual a um ovoide. Então, isso lembra o fenômeno da ovoidização, mencionado por André Luiz, o qual acontece concomitantemente com a diminuição da consciência de si. Vamos ao item 4, mais uma referência, aqui está. Kardec administra a propósito uma lição extraordinária. No momento da concepção do corpo que se lhe destina, o que acontece? O espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhante a uma rede que o envolve, o toma e aproxima da sua nova morada. Veja que coisa linda isto. Então, desde o instante da concepção, uma mudança dimensional, vai haver uma perturbação. Essa perturbação, nós sabemos, ela é maior no processo encarnatório do que no processo desencarnatório. O espírito, então, fica perturbado. Mas também tem um outro aspecto que acontece com o desencarnado. Quando ele vai recobrando a sua lucidez, ele dá conta da sua realidade, que não é lá muito favorável, não é muito digna. Então, ele entra numa perturbação psíquica também. Isso acontece quando desencarnamos e acontece também uma perturbação secundária, poderemos assim dizer, quando ele está encarnando. Ele vai estar diante daquilo que ele escolheu, das suas características futuras de personalidade,
suas tendências, predisposições, e isso, de uma certa forma, por ele estar ali inserido, assestado, justaposto, a justaposição cai muito bem, né? Para entender isto, ele entra num estado de perturbação diante das suas escolhas. Mas no início, suas ideias se tornam confusas, suas faculdades se somem, a perturbação cresce à medida, olhem só, que os liames se apertam, quando ele vai estar mais perto de si, daquilo que foi escolhido ou determinado compulsoriamente. Então, torna-se completa nas últimas fases da gestação. De sorte, por isso eu disse, o espírito ele vai despertando já na fase gestacional, não completamente. Tanto que eles absorvem informações, os moldes mentais maternos. Há casos relatados de espíritos que vão rejeitar a mãe porque a mãe não desejava aquela gestação ou passou a não desejar. Então, estamos diante de um quadro semilúcido do espírito e não uma total perturbação de confusões das suas faculdades, mas a perturbação muito por conta das escolhas, das tendências, né, das predisposições em virtude de suas personalidades escolhidas, para que, após o nascimento, ele possa, então, começar a maturar suas consciências, que sabemos que ocorre lentamente, e aí vem a importância da educação dos pais, tentando moldar aquele espírito a uma nova ordem, a um novo direcionamento. Tudo é muito brilhante, tudo é muito interessante. Então, nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito ele não aprecia o ato de nascimento do seu corpo, porque ele sabe exatamente o que ele irá passar. Foram escolhas suas. Por isso ele não aprecia. Como também não aprecia o da morte deste, porque vai estar ante a sua realidade. Então ele não tem assim uma espécie de consciência dada a condição de perturbação. Nenhuma consciência tem, nem de um momento e nem de outro. Desde que a criança respira, começa a criança a respirar. A perturbação, então, vai se dissipando. As ideias voltam pouco a pouco, mas em condições diversas das verificadas quando da morte do corpo. É diferente, sabemos. Diante da desencarnação, que é um outro capítulo também muito interessante. Aliás, isso está muito bem descrito no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. A recapitulação. O espírito fica frente a frente com a sua realidade. E isso acontece também no processo encarnatório. Mas é mais lento o processo, porque tem a presença da estrutura física. O que não acontece quando está desencarnado. Ele vai estar diante de si mesmo intensamente. Por isso, o processo de recapitulação. No ato da reencarnação, as faculdades do espírito não ficam apenas entorpecidas por uma espécie de um sono momentâneo, que ele vai despertar, que ele vai acordar, um, um sono momentâneo, conforme se dá quando do regresso à vida espiritual, que também acontece sono momentâneo. Isso tem uma explicação muito interessante, através de uma interpretação de um raciocínio. Nós somos criaturas repletas de fixações mentais. Todos nós, uns mais, outros menos. Ideias fixas, inúmeras. E, normalmente, são ideias negativas, dada a nossa condição de espíritos imperfeitos. Então, nós nos fixamos nesta ideia. Aquela ideia
que André Luiz nos fala em Mecanismos da Mediunidade de um circuito fechado. Ficamos a transitar ao derredor de nós mesmos, nos nossos pontos nevrálgicos. O que acontece? Nós subtraímos energias do campo perispirítico para alimentar a fixação. Porque nós fazemos isto. Vamos traçar aqui um paralelo daquelas criaturas que carregam mágoas a existência toda, ou na existência toda, e alimentam e cada vez mais potencializam esses sentimentos. E não temos condições de romper essas barreiras. Então ficamos alimentando a uma superposição de mágoas que ficam fixadas. E são esses sentimentos que nós vamos transpor para o mundo espiritual. As fixações mentais girando ao derredor desses sentimentos lamentáveis. Por isso, retiramos energias do campo perispirítico que entra num processo de lassidão ou de cansaço. A fixação mental nos cansa. Aquela ideia fixa de culpa, de mágoa, de raiva, de vingança, vai nos cansando exatamente por isso. Então, a lassidão leva a uma sonolência. Por isso, os espíritos entram nesses sonos momentâneos até despertarem. Então, passam, como está aqui dito, sem exceção, a esse estado de latência. A vida corpórea tem por fim desenvolvê-las mediante o exercício, mas nem todas se podem desenvolver simultaneamente. Cada um no seu processo. Não podemos resolver tudo aquilo que trazemos como características de nossas personalidades. Temos que ir gradativamente dentro de nossas acanhadas mentes, resolvendo cada situação. Olhem só, porque o exercício, isso está em obras póstumas. De uma poderia prejudicar o de outra. Então temos que ir resolvendo lentamente uma situação, outra situação. Por isso a Joana nos diz, a nossa querida benfeitora espiritual, que cada existência é uma virtude a ser adquirida. Ao passo que, por meio do desenvolvimento sucessivo, umas vão se firmando nas outras, causando distúrbios. Convém, pois, que algumas fiquem em repouso, aguardando oportunidades, enquanto outras aumentam. É esta a razão porque, na sua nova existência, pode o espírito apresentar-se sob aspecto muito diferente. Sobretudo, se pouco adiantado for, do que tinha na existência precedente. Porque foram escolhas, mudanças propostas feitas por esse espírito. Então, ele pode se apresentar sob um aspecto diferente. Para os espíritos superiores, os trâmites reencarnatórios dispensariam esse apagamento da consciência. É uma outra situação, porque o espírito superior tem pouquíssimas sombras, tem pouquíssimos débitos, tem pouquíssimas fixações mentais. Então, esse apagamento da consciência, essa perturbação inicial, essas ideias confusas, depois do despertamento, diante das suas realidades que precisam ser trabalhadas, isso acontece muito pouco com os espíritos superiores, pelo menos até as fases finais. Os espíritos categoricamente superiores, explica André Luiz, pelas mãos de Valdo Vieira, quase sempre em ligação sutil com a mente da mãe, com a mente materna, que lhes oferta guarida
eles podem plasmar por si mesmos, espíritos superiores, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo, em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Então, eles atuam nos cromossomos, na fita cromossômica. Sabemos que um cromossomo de 46 de uma célula, de 100 trilhões de células, um cromossomo é aquela fita do DNA, que tem um grupamento fosfato, um açúcar, a desoxirribose, e, pasmem, bilhões de bases. Bilhões. Adenina com citosina, timina com guanina. Aliás, adenina com timina, citosina com guanina. Bilhões de bases nitrogenadas. É uma coisa impressionante. E ali se assestam as escolhas, interferindo nessas essências, formando em torno de 100 mil genes. Em torno de 100 mil, existem autores que falam de 40 mil, outros 50 mil, mas esses genes estão ali, íncitos, atrelados ao DNA, essa fita cromossômica, essa dupla hélice, como nós sabemos, para o processo que então ocorrerá de divisão celular, para formar então, através das células-tronco, os tecidos propriamente ditos e os órgãos. Então, esses espíritos superiores, com a colaboração dos construtores, chamado construtores da vida maior, ou construtores divinos, vão atuar na organização física para a futura encarnação desse espírito. Vejam que beleza! E como isso tudo é convidativo para que cada vez mais nos melhoremos, para que cada vez mais tenhamos menos perturbação, para que cada vez mais utilizemos a plasticidade perispirítica em benefício de nós mesmos. Isso é realmente extraordinário. Então, desencadeado com a concepção, o processo morfogênico de formação do corpo e ligado o espírito ao embrião já formado, cujo desenvolvimento passa a influenciar, desenvolve-se fenômeno inverso. Aí já acontece o contrário. Após a retratilidade, após a miniaturização, é um fenômeno expansivo. O perispírito, então, passa a expandir-se, moldando e sustentando o novo organismo em crescimento, atuando nas células-tronco, na especificidade dos órgãos e dos tecidos, através da brilhante divisão celular. É o perispírito se expandindo. Por isso, e passamos, então, mediante as nossas cogitações, a entender que o tratamento para os ovoides, que é um processo de retratilidade, é a encarnação. Porque vai haver uma expansão para que possa plasmar um corpo. Só que, de imediato, eles não conseguem. Fruto também dos seus débitos passados. Por isso, vêm novas tentativas para que comece a haver o processo de expansibilidade do perispírito. E aí nós entenderíamos, por conta disso, os chamados abortos espontâneos. Não quer dizer que todos os abortos espontâneos são fruto dos ovoides, mas podemos dizer que realmente há uma correlação de um ovoide que não consegue plasmar o corpo, mas está num processo ali de recuperação, porque o perispírito passa a se expandir, contrariamente à sua condição retrátil. E aí novas tentativas surgirão até eles conseguirem plasmar uma organização física. Vejam que beleza
Maravilha a lei divina de oportunidades e não de castigos, como muitos segmentos pregam. Então, ultrapassado o ciclo do nascimento, todavia, continua sustentando a organização física, modelando, inclusive, os elementos em renovação, a renovação celular. Sabemos que, em média, de 7 a 8 anos, começa trabalhos de renovação celular, inclusive dos neurônios, que não eram assim considerados. É a neurogênese, os elementos em renovação, até acontecer os últimos instantes da vida biológica. Obviamente, os últimos instantes são os momentos finais do corpo físico e logo a posteriori a desencarnação. Muito bem, meus irmãos, vejam que esse capítulo bastante interessante da plasticidade, falamos de tantas coisas aqui que precisam ser estudadas, lidas, relidas, vistas e revistas, para compreendermos essa propriedade muito importante que é a plasticidade do perispírito. Mas teremos outras propriedades aqui para estudar em outros módulos, como, por exemplo, vamos falar da densidade do perispírito. No próximo capítulo, com certeza, já que a hora já nos atinge, e vamos também descansar um pouco a mente, porque esses assuntos, de tal maneira, eles são muito densos para os nossos raciocínios, para pensarmos em possibilidades, porque a doutrina espírita, ela nos traz, dentro de nossas limitações, conhecimentos, mas também com as nossas inteligências, os nossos tirocínios, possamos gerar raciocínios, elucubrações, entendimentos. Então, companheiros, hoje vamos encerrar aqui mais essa propriedade do perispírito, a plasticidade, e no próximo passo, no próximo módulo, falaremos e iniciaremos, então, uma nova propriedade, a densidade perispirítica. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, nos acolha e que possamos ampliar sempre os nossos conhecimentos. Graças a Deus por tudo, e que assim seja.